Olá pessoal, professor Wilson, e voltamos com a nossa aula de vírgula. Vamos falar agora da vírgula no período composto. O período composto por coordenação primeiramente. As orações assindéticas, ou seja, aquelas que não têm o síndeto, tá ali o A de negação, aquelas que não têm a conjunção, são sempre separadas por vírgula. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo. Aproximou-se, olhou tudo ao redor, nada disse. Vejam que são ideias independentes, cada uma delas encerra uma ideia. Aproximou-se, uma ideia, olhou tudo ao redor. Uma segunda ideia, nada disse. Uma terceira ideia, elas estão aqui relacionadas semanticamente, porém, vejam que são orações independentes. E aqui, aproximou-se, vírgula, encerrei aquela ideia ali, porém não terminei o período. Olhei tudo ao redor, vírgula, olhou tudo ao redor, vírgula, nada disse. Então percebam que temos aqui as três ideias independentes sintaticamente, porém uma relação semântica e a vírgula separando as orações independentes, orações coordenadas. Apita o árbitro, abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. Vejam novamente, há uma relação semântica entre as orações, porém, observem que cada uma das orações encerra uma ideia. Então, apita o árbitro, abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. São assindéticas, uma vez que não há um elemento conectivo, não há o síndeto, não há a conjunção fazendo a ligação entre elas. Certinho? Então, portanto, assindéticas sempre separadas por vírgula. Muito bem, queridos. Agora deem uma olhada nas sindéticas. São aquelas que são ligadas por meio de uma conjunção. A norma culta, preconiza que orações coordenadas são separadas por vírgula. Mas há um detalhe. Por exemplo, nas aditivas, quando o sujeito é o mesmo, não se usa vírgula normalmente. Vejam o exemplo que eu coloquei aqui. Neste caso, há uma repetição da conjunção, do conectivo. Ela não era bela, nem elegante, nem culta. Então, a conjunção está aqui, o elemento conectivo, o síndeto. Como houve uma repetição, embora o sujeito seja o mesmo, então nós vamos aqui colocar ela não era bela, vírgula, nem elegante, vírgula, nem culta, certo? Agora observem o exemplo de baixo. Agora nós temos duas orações, não há aqui a repetição, é chamado de polissíndeto, quando se repetem as orações iniciadas pelo mesmo conectivo. José comeu o bolo. Vejam, José comeu o pão e bebeu o café. José comeu o pão, o elemento conectivo está aqui, o sujeito de bebeu e de comeu é o Zezinho. Então aqui nós não precisamos colocar vírgula, certo? Então o sujeito é o mesmo, a de cima o sujeito é o mesmo, porém é uma repetição da conjunção das orações aqui coordenadas sindéticas, ou seja, um polissíndeto. Então vejam que há uma diferença. Agora, mais um exemplo de uma aditiva, porém há uma diferença em relação a esta oração. José comeu o bolo e Maria. Opa! Não, calma. José comeu o bolo e Maria trouxe o café. Isso aqui até perceber que ele comeu só o pão, já pode ter dado uma confusão do caramba. Então o que vai acontecer nesse caso? Nós temos aqui o verbo comer e o sujeito é o Zé. Nós temos o verbo trazer, e o sujeito é a Maria. Então temos sujeitos diferentes, ligados aqui, pela conjunção E. Então, para evitar essa confusão, olha aqui, que a gente poderia causar um problema bem sério, quando o sujeito é diferente, coloca-se a vírgula.
Sempre. É obrigatória essa vírgula se o sujeito é diferente? Ela é obrigatória quando há essa possibilidade de ambiguidade. Né? Se os sujeitos forem diferentes, mas não há nenhuma possibilidade de se entender aquela frase, aquele período de uma outra forma, daí não é necessária a vírgula, certo? Adversativa. Então, o que vai acontecer aqui nas adversativas? Nas adversativas, a vírgula também vai ser necessária. Tá? A vírgula também vai ser necessária. Deitara-se cedo, mas não dormiu. Então, o que aconteceu aqui? Ele se deitou cedo, a ideia de que a gente deita e vai dormir. Houve aí uma oposição. Então, a relação com o elemento conectivo, com a conjunção, o mas, a ideia de oposição. Então, a vírgula aqui é obrigatória. Deitara-se cedo e não dormiu. O que eu fiz aqui? Para que vocês observem que o e também pode ser adversativo. E neste caso, a vírgula é obrigatória. Se os sujeitos forem diferentes, talvez seja obrigatória a vírgula caso haja a possibilidade de ambiguidade, certo? Se os sujeitos forem iguais, aqui o sujeito é o mesmo, então não há necessidade, certinho? Se houver uma adversidade, mesmo que haja o e o sujeito seja o mesmo, mas ele é adversativo, classificado pela norma culta como e adversativo, há uma adversidade, a vírgula é obrigatória. Certinho, né? Fácil isso aqui. Muito bem, queridos. Alternativa, uma relação de alternância. O professor ora brinca, vírgula, ora fala sério. Então, está ali a vírgula separando as duas orações, coordenadas sindéticas alternativas, explicativas. Não falemos alto porque as crianças estão dormindo. Vejam que aqui nós temos um verbo no imperativo e este porque introduz uma explicação para esse pedido. Então, olha lá, a vírgula separando a oração coordenada assindética da coordenada sindética explicativa. Depois, as conclusivas. Nós presenciamos o acidente, portanto, seremos chamados para depor. Aqui o elemento coesivo, estabelecendo uma relação de conclusão, encerrando um pensamento. Então vejam aqui, se presenciamos, o que se conclui aqui, seremos chamados para depor, e a vírgula nesse caso é obrigatória. Certinho? Muito bem, queridos. Na próxima aula falaremos sobre o ponto e vírgula, porque aqui há algumas situações em que, nas orações coordenadas, nós usaremos o ponto e vírgula. Em uma relação de coordenação, o ponto e vírgula pode estar presente também. Fica para a próxima. Um abraço.